Bem-vindo ao coração da planície da Anatólia. É madrugada. O ar ainda carrega o frio seco do deserto e o cheiro úmido dos pântanos que cercam o grande monte de argila onde você vive. Não há ruas abaixo de você. Não há janelas ao seu redor. Não há uma porta sequer entre você e o vizinho. O que existe é uma massa densa e contínua de tijolos de barro cozido ao sol, empilhados e entrelaçados como células de uma colmeia gigantesca, habitada por mais de 5.000 almas que respiram, dormem e sonham a centímetros umas das outras. Esqueça tudo o que você imagina quando ouve as palavras Idade da Pedra. Você não é um ser primitivo encurvado sobre ossos sujos. Você não mora numa caverna. Você é um especialista, um engenheiro de precisão, um artista, um comerciante inserido numa rede continental de trocas que se estende por centenas de quilômetros em todas as direções. Você está participando do experimento mais radical que a espécie humana já tentou: a invenção da vida urbana. Antes do amanhecer, você acorda na escuridão total. Não há janelas nas paredes da sua casa. A única abertura é um quadrado recortado diretamente no teto, coberto por uma esteira trançada de junco. É por ali que entra o ar, a luz e você mesmo. Toda vez que chega ou sai, sobe e desce uma escada entalhada num único tronco de carvalho. Quando seus olhos se ajustam, o interior da sua casa se revela. As paredes são brancas. Não vagamente brancas, branquíssimas. Você e sua família aplicam uma camada nova de reboco de calcário queimado toda a estação, polindo a superfície com pedras lisas, até ela refletir a luz como marfim. O chão também é rebocado, o teto também. A limpeza aqui não é uma preferência, é uma obsessão quase ritual. Da parede norte, 2 chifres enormes de auroque te encaram na penumbra. O animal inteiro pesava mais de 800 quilos quando seu avô o abateu nas planícies. Mas o que importa agora são esses chifres, moldados em argila diretamente na parede, apontando para a sala como uma declaração de poder ancestral. Sob seus pés, selados pelo mesmo reboco branco que cobre o chão, estão os ossos da sua avó. Você não sente medo. Você sente pertencimento. A tampa de junco se abre. Você sobe a escada e emerge no telhado. A visão é sempre a mesma e nunca deixa de impressionar. Um oceano plano e cor de areia de telhados se estende até onde a vista alcança, pontilhado de fumaça fina saindo de buracos quadrados, de crianças correndo entre as diferenças de nível, de homens e mulheres carregando cestos, conversando, trabalhando. Este telhado é a rua. Não existe outra. Você caminha até a borda do grande monte e desce pelos flancos externos em direção aos campos. A caminhada dura uns 20 minutos. Você carrega uma ferramenta que parece simples, mas é um produto de engenharia sofisticada. Uma foice feita de osso curvado de animal, com lâminas de sílex encaixadas ao longo da borda interna, fixadas com resina de pinheiro aquecida. Cada lâmina foi pressionada e lascada individualmente para criar um fio que o metal moderno levaria séculos para superar. Você colhe trigo einkorn. As espigas são pequenas comparadas ao que existirá daqui a milênios, mas são suas. Você as plantou. Você as regou. Você as observou crescer. Seus ancestrais passaram centenas de milhares de anos, seguindo os animais onde eles fossem. Você ficou. Você dobrou a terra à sua vontade. E a terra, em troca, alimenta 5.000 pessoas num único ponto fixo do mapa. Isso nunca havia acontecido antes na história da humanidade. O sol já bate pesado quando você volta ao telhado e se acomoda sob uma cobertura de junco estendida sobre estacas. Na sua frente, um núcleo de obsidiana do tamanho de um punho fechado, negra, vítrea, reluzente. Essa pedra veio do vulcão Hassan Da'u, a mais de 150 quilômetros daqui, transportada por comerciantes nômades ao longo de rotas que cruzam serras e pântanos. Ela vale mais do que qualquer animal que você possui. Você não a golpeia com outra pedra. Isso destruiria o que há de mais valioso nela: a possibilidade de controle. Você pega um compressor feito da base densa de um galho de chifre de veado. Posiciona a ponta com precisão milimétrica na aresta do núcleo. Aplica pressão, firme, direcionada. Com o estalo limpo,
Uma lasca longa e reta se desprende do núcleo como uma pétala de vidro. Você a segura contra a luz. Aborda a fila até um único plano de moléculas. Ela é literalmente mais cortante do que um bisturi de aço cirúrgico moderno. Você vai produzir dezenas delas hoje. Algumas vão para a sua família. Algumas serão trocadas ainda esta tarde, com o comerciante que chegou ontem de uma região a 2 dias de caminhada daqui, carregando conchas do Mediterrâneo e pigmento vermelho do interior das montanhas. O calor do meio-dia empurra todos para dentro. Você desce a escada. O interior da casa está uns 10 graus mais fresco do que lá fora, graças às paredes grossas de tijolo e ao reboco isolante. No forno de argila encravado na parede sul, um fogo baixo queima há horas. Mas não é a chama que vai cozinhar o seu almoço. São as bolas de argila espalhadas entre as brasas. Você tem umas 30 delas, do tamanho de laranjas, endurecidas depois de semanas de uso. Elas passaram a manhã absorvendo calor. Agora você usa 2 gravetos como pinças e transfere 3 delas diretamente para dentro de um cesto impermeável cheio de água, ervilhas silvestres, lentilhas e pedaços de carne de javali defumada. A água ferve instantaneamente. O vapor sobe. O cesto, trançado tão firmemente que não deixa passar uma gota, aguenta. Você troca as bolas à medida que esfriafem, mantendo a fervura constante. Em 40 minutos, você tem um ensopado denso e nutritivo. Serve com pão de cevada achatado, assado direto nas pedras quentes da lareira. Complementa com pistaches que você torrou na manhã anterior e bagas colhidas nos juncos do pântano. Não existe um restaurante. Não existe um mercado com preços fixos. Existe a sua habilidade, a memória técnica transmitida pela sua mãe e os ingredientes que você mesmo cultivou, caçou e trocou. A luz da tarde entra pelo buraco do teto em ângulo dourado. Você mora com a arte. Não como decoração, como linguagem. Você pega um fragmento de ocre vermelho e o esfrega contra uma pedra plana com um fio de água e gordura animal até virar pasta. O pincel é um tufo de pelo de ovelha amarrado a um graveto fino. Você se aproxima da parede oeste, onde uma cena inacabada espera. Um cervo em plena corrida, as pernas traseiras empurradas para trás, o pescoço esticado para frente. Você não pinta memórias, você pinta forças. O cervo não é apenas um animal, é velocidade, é a planície aberta, é a tensão do momento antes da flecha. Ao trazê-lo para dentro das suas paredes brancas, você não está capturando algo morto. Você está negociando com o mundo selvagem. Trazendo seu poder para perto do fogo, das crianças, dos ossos da avó sob o chão. Ao lado do cervo, uma sucessão de triângulos e losangos em vermelho escuro marca a fronteira entre o espaço dos vivos e o espaço dos ancestrais. Padrões geométricos que sua mãe te ensinou, que a mãe dela ensinou antes, que ninguém sabe exatamente de onde vieram, mas que todo mundo reconhece. O sol some atrás das montanhas e o vento muda. Toda a cidade sobe. Os telhados se transformam no maior salão social que você conhece. Fogueiras pequenas e controladas piscam pela extensão do monte. O cheiro de carne assada e ervas silvestres mistura-se ao vento frio que desce da planalto. Crianças correm entre os adultos. Alguém está batendo num tambor de pele tensionada sobre um quadro de madeira. Num canto do telhado do seu vizinho, um viajante de longe abriu seu fardo de couro sobre as pedras. Você se aproxima. Ele exibe concha e cipreia, pequenas, polidas, cor de leite, que vieram do litoral do Mediterrâneo, a mais de 300 quilômetros daqui. Viajaram mão a mão, tribo a tribo, ao longo de meses. Você oferece 4 lâminas de obsidiana. Ele aceita 3 conchas em troca. Você não está fazendo um negócio trivial. Você está conectando este telhado de barro à costa de um mar que nunca viu. Você está participando de uma rede de relações humanas que atravessa montanhas, rios e línguas inteiras. Você é, neste momento, um nó num sistema global que existia milênios antes de qualquer império, de qualquer moeda, de qualquer escrita. As brasas esfria fim. Você desce a escada uma última vez. Do lado de dentro, você puxa a escada para baixo, tira ela do buraco
e desliza a tampa de junco no lugar. O quadrado de céu estrelado se fecha. Você está completamente dentro. Paredes brancas, chifres de auroque nas sombras, o cheiro leve de fumaça e reboco fresco. Sob o chão, os seus mortos. Ao redor, nas paredes compartilhadas, os seus vivos. Você não tem rei, não tem exército, não tem lei escrita. Você tem algo mais antigo e mais resistente do que tudo isso. A obrigação mútua de 5.000 pessoas que decidiram juntas parar de caminhar. Você deita sobre a plataforma de argila, ainda morna do calor do dia, e fecha os olhos. As paredes de Çatalhöyük eventualmente voltaram ao solo, devagar, ao longo de séculos, dissolvidas pela chuva e pelo tempo. Ainda não sabemos exatamente por que foram abandonadas, mas o que foi construído ali não desapareceu com o barro. A ideia de que vale a pena ficar, de que um lugar pode ser mais do que abrigo, pode ser identidade, memória, comunidade. Da próxima vez que você fechar a porta da sua casa atrás de você, saiba que esse gesto tem 9.000 anos. Se gostou de ser transportado para a primeira cidade da humanidade, se inscreva no canal. Temos vídeos todos os dias reconstruindo o passado. Obrigada por assistir e até a próxima.